Vamos começar? Ah, tá. Tô bom. Isso. E falar baixo, tá? Não gritar. Eu sei pra que eu vou reclamar. Fica só pra mim. Só pra mim. Não? Então tá. Quando a Michelle deixar, a gente começa. Hã? Manda pelo WhatsApp, cria um site, diz, olha, o Instagram é esse. Pronto. Mesma coisa. Resolve. É, isso aí. Multiplica os cabelos que dá certo. Tá? Podemos começar? Tá tranquilo? Pode, lindo. Então tá. Então, boa noite. Bem-vindos. Hoje, a pedido do Dítio, o tema é humildade. Certo? Antes de a gente começar, alguém tem alguma questão, alguma dúvida, alguma colocação? Hã? Não? Então vamos ser rapidinho o negócio. Humildade. Primeira pergunta é o que é humildade? No que se configura humildade? Né? Então, humildade vem do latim humus, que significa filho da terra. Refere-se à qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre as outras pessoas, nem mostrar ser superior a elas. Ausência completa de orgulho. Então, se você quer saber se você é uma pessoa humilde, primeiro, você tenta se projetar sobre alguém? Você se acha melhor, certo, em relação a quem quer que seja? Você tem orgulho de alguma coisa? Se você for orgulhoso, você não é humilde. Um bandido, ladrão, daí sim. O quê? O vizinho, o colega, tudo bem, mas o marginal, daí eu sou melhor. É. E a sogra? Eu tô afirmando, eu tô dizendo que a gente entra... E a sogra? E a nora? E o genro? E o cunhado? É, mas a minha ainda vale. Ele vai... O resto crucifica tudo. Entendeu? Não sei, você está dizendo? Então é isso. Então, a grosso modo, humildade, então, humilde é aquele que não se coloca superior a absolutamente ninguém, a quem quer que seja. É aquele que não se orgulha, que não se vê superior ao outro. Certo? Então, no livro dos Espíritos, em Prolegômenos, Swedenborg vai falar aqui: lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra, que se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes e Deus não pode servir-se do cego para fazer perceptível a luz. São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paula, São Luís, Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg, etc, etc, etc. Então isso aqui dentro da proposta do Livro dos Espíritos é unânime. Lembrem-se que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem com humildade e desinteresse. Lembre-se disso. A Deus. E repudiam todo aquele que busca na senda do céu, ou seja, no caminho da vida, um degrau para a conquista as coisas da terra. E que se afastam do orgulhoso e do ambicioso. Então isso é muito importante. Então muitas vezes a gente pode dizer, mas por que as coisas são tão complicadas para mim?
Vide antes se você não tem orgulho, se você não tem ambição, se você não tem algum desejo sobre aquilo. É por isso que se torna tão difícil para você. Continuando, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, meu reino não é deste mundo, nas instruções dos Espíritos, uma realeza terrena, ou seja, alguém que quando na sua última encarnação foi um rei, uma rainha, né? Aliás, aqui a rainha da França, em Havre, cidade de Havre, em 1863, transmitiu a seguinte carta. Para se preparar um lugar neste reino, ela fala, quando do desencarne, reino celeste, é preciso a abnegação, a humildade e a caridade em toda a sua prática cristã, a benevolência para com todos. Então, se você quer preparar o seu lugar no que há de vir, depois das coisas daqui, e isso vai acontecer com absolutamente todos, sem exceção, né? Você tem que preparar o seu lugar com abnegação, abnegando, ou seja, abrindo mão do que você quer. Com humildade, não tendo qualquer tipo de orgulho, nem se vendo melhor que quem quer que seja. Caridade, em toda a sua prática cristã, ou seja, estando pronto e disposto a servir primeiro, sem nada querer, sem nada esperar. E benevolência, boa vontade para com todos. Ou seja, aqui, essa então, que foi rainha da França, diz, coloque o outro, todo o outro na sua frente. Seja a sua existência um existir para o outro. E o outro, qualquer outro. O universo. Né? Todas as pessoas. Tenha boa vontade para com todos. Trate todos como sendo seus irmãos. E continuando, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, onde se vai trabalhar o que o Cristo quis dizer com bem-aventurados os pobres de espírito, vai se dizer que, ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus, o Cristo, quer dizer que ninguém é lá admitido sem a simplicidade do coração e a humildade de espírito. Que o inculto, ou seja, aquele que não tem conhecimento, que possui estas qualidades, será preferido e não o sábio, ou seja, aquele que conhece muito, que acredita mais em si mesmo do que em Deus. O Cristo sempre colocou a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos distanciam de Deus. E isso ocorre por uma razão muito natural. Enquanto a humildade é um ato de submissão a Deus, o orgulho é uma revolta contra Ele. Mais vale, pois, para a felicidade futura do homem, ser pobre de espírito, ou seja, ser submisso e humilde a Deus, no sentido do mundo, e rico de qualidades morais. Então aqui é a mesma instrução da parábola que diz: aonde você está botando o seu tesouro? Onde você bota o seu coração? O que é realmente importante para você? O que você espera que vai alcançar? Com a maneira como você está levando as coisas. Isso é importante a gente começar a se questionar o que realmente é importante. Porque é ali onde está o teu tesouro, onde está o teu coração, naquilo que você dispensa o seu tempo, a sua vida, é ali que vai fazer toda a diferença. Seja lá no que você quiser.
Continuando, no capítulo 6, o Cristo Consolador vai dizer o seguinte: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a imploram. Então Deus, que é bem, cuida dos seus filhos que são humildes e dá força àqueles que estão em aflição. Seu poder cobre toda a terra e, por toda a parte, ao lado de cada lágrima, ele colocou um alívio que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e contém um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras, devotamento e abnegação. Possam todos os espíritos sofredores entender essa verdade, ao invés de protestar contra as dores, os sofrimentos morais que aqui na terra são a vossa herança. Tomai por lema essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, pois elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará tranquilidade de espírito e a resignação. O coração se tranquiliza. A alma se acalma e não há mais desânimos, porque o corpo é menos atingido pelos golpes recebidos, quanto mais fortalecido se sente o espírito. Então, na nossa missão de devotamento e abnegação para com tudo na vida, requer humildade e caridade. É isso que o Espírito da Verdade vem trazer, é isso que o Cristo vem dizer. Então, quais são as propriedades da humildade? Então, humildade versus mansidão. Nem todo manso é humilde, mas a humildade é mansa. Ou seja, nem todo aquele que parece que está tranquilo é humilde. Talvez ele só está numa de... Eu não vou nem argumentar porque não vale a pena. Sou muito superior a isso. Humildade pela coragem. Nem todo corajoso é humilde, mas a humildade é corajosa. Precisa ter muita coragem para ser humilde, para se colocar numa maneira de não estar em superioridade a quem quer que seja. De não se viver orgulhoso. Humildade versus sacrifício. Nem todo sacrifício é humilde, mas a humildade, ela é sacrificante. Você tem que sacrificar assim mesmo. Sem querer nada em troca. Sem ter nenhum objetivo. Humildade e sabedoria. Nem toda sabedoria é humilde. Ela pode ser muito orgulhosa, mas a humildade é sábia. Humildade versus trabalho. Nem todo trabalho é humilde, mas humildade requer trabalho. É constância, todo dia, o dia todo. Não é uma vez que outra. Humildade versus luta. Nem toda luta é humilde, mas a humildade requer muita luta. É uma batalha que não acaba dentro de nós mesmos. Porque tudo em nós vai chamar contra isso. Contra essa proposta. Absolutamente tudo. Tem uma luta a cada pensamento. Humildade versus fé. Nem toda fé é humilde. Existe a fé soberba, aquela que se acha melhor do que os outros. Mas a humildade é acompanhada pela fé. Humildade e verdade. Nem toda verdade é humilde, mas a humildade é sempre verdadeira. Então, humildade versus amor. Todo amor é humilde. Todo amor se coloca depois e coloca o objeto amado à sua frente, como prioridade. Nunca se coloca à frente ou acima. Se você está se colocando à frente ou acima, você não ama. Você tem condições. Isso em nada é amor. Então, Tagore, que é um como é que é o nome? Um escritor indiano, vai dizer o seguinte:
eu levo dentro de mim um peso agonizante, o peso das riquezas que não são dadas aos demais. Ele conseguia ter esse olhar de dizer, eu tenho tanto, eu posso tanto, e vejo tantos que não têm nada. Isso me pesa. Isso me atinge. Isso me aflige. Então, o que é humildade? Humildade é superar nós mesmos, em prol da existência maior que engloba todos os seres. Ter consciência que todos somos partes de uma mesma energia. É estar disposto a compartilhar de si em razão do universo. É comungar da criação com a vida que é o Criador. Humildade é se submeter à vontade do Criador de bom coração. É dizer, bom, eu não sei mesmo como essa coisa funciona, eu não entendo como isso que acontece, eu posso até não concordar com isso, mas quem está organizando essa coisa toda aqui, essa vida, esse mundo, esse universo, deve saber muito melhor do que eu, então é melhor seguir. Porque eu não sei. Eu posso comparar? Esse negócio de entender o que Deus fez, né? Foi botar essa internet aí e nós começamos a fazer lá, a gravação ao vivo, né? Transmitir. Quando ocorreu, o cara tá editando. O último dia eu consegui emendar o vídeo e mandar pro cara lá em Portugal. Quando eu terminei de botar no Google Drive, eu estava indo embora. Então, na minha cabecinha, Deus botou essa internet já pensando que ele ia editar lá do outro lado do mundo. Então, se eu fosse mais humilde, eu não tinha questionado o porquê. Né? Mas depois de um tempo que eu fui entender, antes eu não entendia. Mas é mais ou menos por aí, né? A gente não entende por que está acontecendo e às vezes começa a questionar Deus, né? Mas depois ele te esfrega na cara. Porque a gente acha que sabe. A gente dá um chapéu para ele da perfeição toda que vem depois. Né? De como uma coisa se faz por si só. É isso. Né? Então, o antigo oráculo disse que eu era o mais sábio de todos os gregos. Isto porque eu sozinho, de todos os gregos, nada sei, disse Sócrates. Então isso é humildade. Né? É tratar os outros bem melhor do que nós mesmos gostaríamos de ser tratados. Colocar o universo à nossa frente. Colocar tudo que a gente ama acima de nós. E nunca o que a gente quer, o que a gente espera, o que a gente acha como superior ou melhor. Certo? Alguma questão? Não? Tá bom. Então, vamos trabalhar.